Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24 e em Josué capítulo 24 também. Josué, lá no Velho Testamento, e Mateus. Mas antes de ler e lermos a palavra, eu vou orar. Queria que os irmãos orassem comigo. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra e necessitamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito, para que o Teu Espírito possa nos dar discernimento, possa nos dar graça, possa nos dar o fluir da palavra, para que nós possamos ouvir a Tua própria voz. E para isso nós abrimos os nossos ouvidos. E queremos não só ouvir a Tua palavra, mas guardá-la nos nossos corações, para podermos praticá-la e assim engrandecer o Teu nome. Tem misericórdia, Pai, de mim. Quero servir apenas como instrumento da Tua voz. Tem misericórdia de mim e tem misericórdia de todos nós, para que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra. E que nada possa atrapalhar esse momento. Nem os problemas lá de fora, nem o diabo, nem a nossa própria carne. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus, texto muito conhecido, 24. Oh, não é 24, viu? Mateus 7, perdão. Eu confundi com o outro. É o Sermão do Monte. É Mateus 7, de 24 a 27. Acompanhe aí. Quem achou, diga amém. Acompanhe aí, eu vou ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pelo menos uma vez na vida você já leu esse texto, né? É o finalzinho do Sermão do Monte, que conta a história de dois homens. Rapidamente aqui conta a história de dois homens. Um que ouviu a palavra e praticou a palavra. Um que ouviu a palavra e colocou em prática no seu dia a dia essa palavra. E isso significa que este homem estava, quando cumpria a palavra, obedecia o Senhor, ele estava cavando fundo para pôr o alicerce da sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O outro homem, ele apenas ouvia. Eu espero que aqui, nesse auditório, você não seja como esse segundo homem, que ouve no grupo, ouve aqui no púlpito, ouve,
ouve e fica nisso. Até domingo que vem. Porque a chuva, a tempestade, as provas, vêm para os dois. E vêm para todos os homens. Esses dias eu estava passando perto das Nações Unidas ali e começou a encher, estava chovendo, começou a encher, depois eu virei. Mas eu fui pensando assim, coitado daqueles que estão lá embaixo, que vão pegar toda essa água, não é? E quando eu cheguei em casa e entrei tudo sequinho, né, aconchegante, a cama ali preparada se eu quisesse deitar, e não caía nenhum pingo d'água dentro da minha casa, ela estava ali firme. Eu vi como é bom você ir embora para casa diante de um toró, de uma chuva exagerada, não é? E de repente chegar na tua casa que está em pé. Quantos que chegam e a casa rolou, ou caiu uma parede, ou caiu o telhado, ou inundou tudo, invadiu tudo. Como é difícil. E grande é a ruína nessa casa. A gente ouve na televisão e vê na televisão as pessoas dizerem, perdi tudo. Perdi tudo. E que Deus tenha misericórdia dessa gente que perde tudo. Mas aqui não está falando da casa em si. Aqui está falando de homens. Aqui está falando de famílias. Aqui está falando de lares. Aqui está falando de marido, esposa, filhos. Como é bom nós chegarmos em casa e vermos os nossos filhos, a nossa esposa, nas mãos do Senhor. Como é bom chegarmos em casa e ouvirmos dos nossos filhos, esposa, testemunhos do dia, do que aconteceu, o que Deus fez. E como deve ser triste chegar em casa e vermos filhos destruídos e sendo destruídos pelas drogas, pelos vícios, pela desobediência. Eu me lembro de um rapaz que foi, há muitos anos atrás, ele foi se aconselhar comigo, e eu ainda era bem inexperiente, mas ele chegou e disse o seguinte: Bilão, eu não consigo obedecer e honrar os meus pais. Por quê? Eles são quadrados, eles não pensam como eu penso. Aí eu abri a Bíblia e li aquele texto que diz assim, aquele que honra pai e mãe, ele vai conseguir bem na vida. Aquele que honra pai e mãe, o mandamento da promessa, não é? Que tem a promessa, ele vai ter longevidade. Essa longevidade nem sempre é uma vida longa, mas uma vida abundante, cheia de Deus. Porque quem aprende a honrar pai e mãe, ele está a um passo de honrar a Deus. Quem aprende a obedecer pai e mãe, ele está a meio passo de obedecer a Deus. Quem aprende a honrar e obedecer os mandamentos e honrar pai e mãe, ele está a um passo de ter uma vida grandiosa, abundante com Deus. Então, quando aqui nós lemos da chuva, a chuva vem para todos nós. Mas só vão ficar em pé, juntamente com a sua família, a sua casa, os que ouvem e os que praticam a palavra de Deus. Essa
é a parábola que Jesus conta aqui. O segundo texto está lá em Josué, agora sim, capítulo 24, versículos 14 e 15. Estão com ele aberto aí? Só dois? Estão com ele aberto aí? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que você, para estar nesse acampamento, você tomou várias decisões. Primeira delas, eu vou ao acampamento. Eu decido ir ao acampamento. Outra decisão, quais as roupas que eu vou levar? Né? Isso, as mulheres que fazem mais. Elas começam a arrumar a mala na segunda-feira, mudam na terça, depois mudam na quinta, as roupas, né? Para poder mudar no sábado e vir correndo para cá e chegar aqui e se arrepender. Devia ter trazido aquela outra, né? Mas tem homem assim também. Eu conheço homem, né, bastante até. Tomou a decisão de trazer a Bíblia. Tomou a decisão de como vir. Se é de carona, se é de carro, se é de mototáxi. Enfim, tomou várias decisões. E aqui também você toma decisões. Vou tomar café às 8h30 ou às 9h10, né? Para dormir mais um pouco. Deixa eu subir lá tomar para chegar na hora e começar o trabalho na hora. Eu decido fazer isso. Eu decido obedecer a palavra de ontem e ter comunhão com alguns que eu não tenho. Ou seja, decido obedecer a Deus, não é? Esse já é o homem que ouve e quer colocar em prática a palavra imediatamente. Porque ele sabe que assim ele está cavando para chegar e colocar o alicerce da sua vida e da vida da sua família na rocha, no rochedo da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Então repete por irmão, eu decido, mas por irmão, olha nos olhos do irmão. Deixa eu falar uma coisa a respeito dessa comunicação. Deixa eu só falar uma coisa a respeito dessa comunicação. Você sabe que hoje em dia o celular, e eu estou com ele aqui, eu vou pôr aqui para ver o horário, só isso. O celular tem nos afastado das pessoas, não é? Eu não vou ficar repetindo aqui, mas todo mundo conhece e sabe que vai num restaurante e vê quantas pessoas estão na mesa e mexendo no celular. A comunicação mais rápida que ele tem é perguntar para o garçom, tem um Wi-Fi aqui? Eu estava lendo no jornal que tem mãe que chama os filhos para almoçar pelo WhatsApp. O almoço está na mesa. E põe aquela carinha. Né? Gente, nós estamos vivendo uma época que ficou difícil de você parar
olhar nos olhos de alguém, e olha, até da tua esposa, e conversar sério com ela durante 10 minutos. Então, quando nós pedimos aqui, ela vira para o irmão e fala, olha nos olhos dele, e treina a ter esse tipo de comunicação. E você vai dizer, eu decido essa manhã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nosso tema, na verdade, é bênção, a minha família como igreja, e a bênção da minha família ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja surgiu no Novo Testamento. Ela só aparece no Novo Testamento. No Velho, vem Israel. Deus escolhe Abraão, Isaac, Jacó, e vem a história ali do povo judeu. Nós costumamos dizer que a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento, não é? Mas, na verdade, a igreja já existia no Velho Testamento, nas famílias, né? Na família de Adão e Eva, eles aprenderam a construir o altar, eles aprenderam a cultuar o Senhor. Depois, os filhos, Abel e Caim, o rolo saiu por causa do altar, e de Deus receber de um, não receber do outro, se alegrar com um, não se alegrar com o outro. E assim vem a história no Velho Testamento, em cima de homens e famílias. Não é verdade? Em cima de homens e famílias. E nós podemos dizer que as famílias já eram a igreja, entre aspas, do Senhor. Portanto, a família ela vem antes da igreja. Ora, por que eu digo que a família é igreja? Porque nós sabemos que aonde 2 ou mais se reunirem em nome dele, ali ele está no meio. Presta atenção. Presta atenção. Quando 2 ou mais se reunirem, né, em nome dele, ali ele está no meio deles. E isso forma a igreja. Quando nós vamos para a reunião da igreja, você pega a Bíblia. Quem é mais esperto ainda pega uma caneta e pega um caderninho para anotar. Se tem um texto que foi recomendado para ler, lê em casa, não é? Isso eu estou falando do camarada direitinho, obediente, né? Ele vai para a igreja, vai para o salão, e lá se reúne com os irmãos. E nós sabemos que Deus espera da igreja viver em unidade. Não é verdade? E Jesus orou por isso. Sejam um, assim como o Pai e eu somos um. Você acha que Deus respondeu a oração de Jesus? Tem gente em dúvida. Respondeu? Respondeu? Respondeu. Ele respondeu da mesma forma que ele fez com os casais no primeiro casamento, quando ele fez a mulher. E ele disse, deixa o homem pai e mãe, e una-se a sua mulher, e serão os dois uma só unidade, uma só carne.
Agora você vira para a tua mulher e diga, olha, Deus nos uniu. E e a Bíblia diz que é uma carne, não são duas, é uma. Para separar nós temos que fazer o quê? Tirar bife. Tirar bife. Deus espera da igreja que ela se multiplique, fazer discípulos de todas as nações, não é? E ele fala para o casal no Velho Testamento: não, multiplica. É a igreja. Agora, desde que nós nos reunamos nas nossas casas, nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o grande problema é que nós achamos que família é família, igreja é igreja. Existe aquela história conhecida que o filho do pastor, uma manhã de domingo, fez a mala e foi para a igreja com a mala. Aí, quando o pai viu que ele chegou na igreja com a mala: onde você vai, filho? Eu vou mudar para cá. Mas por quê? Você gosta tanto da igreja assim? Não, é que aqui o senhor é diferente. E quando você vai no culto, você não fica diferente? Você fica espiritual. Paz do Senhor. Eu abraço, tudo bem, né? Mas em casa, eu nunca vi, na hora dos votos num casamento, o pastor perguntar para o noivo: fulano de tal, você promete fazer com que essa mulher, fulana de tal, sua noiva, perca o sono, tenha que tomar remédio para dormir? Fulana, você promete que vai tirar a paz desse homem? Não para de falar dia e noite. Quer comprar tudo que vier na frente. Só uma pergunta, minha mulher está aí? Você já viu algum pastor perguntar isso? Mas é o que acontece nas casas, muitas vezes. E às vezes até nas nossas casas. Josué disse: olha, você pode escolher o Deus que você quiser, lá de trás, aqui dessa terra, mas escolha hoje, agora. Eu e a minha casa, nós já escolhemos, serviremos ao Senhor. Você sabe que não existe ateu, não existe ateu. Porque o homem, todo homem crê em algo, não existe ateu. Tem ateu que crê em si mesmo, tem ateu que se diz ateu, né? Que crê no humanismo, ou na profissão que ele tem, em alguma coisa ele crê. E esse é o grande problema dos homens e das famílias. Crê naquilo que não existe, porque Deus só tem um, é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que nos amou, e nos amou tanto que deu seu Filho para poder nos salvar,
para poder nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um Deus que nos ama a tal ponto que quer nos fazer filhos e já dividiu a herança. Dividiu, olha, a herança, a minha herança, pertence a vocês que crerem em mim. Não existe ateu. Mas o grande problema das nossas famílias é que muitas vezes nós nos esquecemos que Deus está lá a semana inteira. De segunda a segunda. E eu vou dar, aqui na minha palavra, algumas maneiras de levarmos Deus a sério para casa. Na verdade, eu vou falar da espiritualidade que nós temos que ter nas nossas casas. O que é a espiritualidade? Para ficar bem fácil, espiritualidade é você crer em Deus, servir a Deus, amar a Deus, colocá-lo no centro da sua vida, da sua casa e da sua igreja. E também da onde você estiver. Não é? Ora, então, como fazer para levar esse Deus a sério nas nossas casas? Primeiro, lembrar de uma grande verdade que está escrito em Romanos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? Diga para o irmão. E o que é fé? Fé é certeza, fé é convicção, fé não é esperança. Fé é certeza daquilo que nós não conseguimos ainda ver. Você tem certeza que Deus está na tua casa? Eu poderia fazer uma pergunta para mim mesmo. Se você tem essa certeza, por que você vive em casa como se ele não existisse? A pergunta foi para mim, viu? A pergunta foi para mim. Fé, no caso aqui, é a certeza que Deus está aqui. Fé é a certeza que Deus está em você. Fé é a certeza que Ele está na tua casa, no teu lar, querendo que você o coloque como rocha do alicerce da vida da tua família toda. Eu fico triste quando eu discuto com a Lília. Às vezes eu discuto com ela, né? E você já pensou que quando nós discutimos, nós perdemos a boa? Fala coisa que não deve. E depois fica com aquela cara de burro. Você já discutiu com a tua esposa? Levanta a mão. Esposa, você já discutiu feio com teu marido? Levanta a mão. Ah, tem mais gente aí. Mas eu fico triste quando eu discuto com a Lília. E de repente, um sai para lá, outro sai para cá. E você se lembra que Deus estava ali. E você falou aquelas besteiras na frente de Deus. Estava lendo agora, acho que foi ontem, que aquele cantor da dupla Vitor e Léo,
Ele empurrou a esposa, deu uns tabefes nela e ela está grávida, né? Eu sei lá até onde vai a verdade, mas algo aconteceu. Fiquei pensando, como é que esse cara vai aparecer agora assim na frente, na televisão? Televisão não é nada, o duro são os olhos do Senhor. Televisão não é nada, o duro é o Espírito tentando evitar que você faça aquilo, te dando fruto, e você se esquecer na hora de tudo isso, e agir no açougue, na carne, não é? Eu fico pensando em que tem aquele momento que nós temos que sentar com um filho e conversar sério com ele, mas deixo passar. Ah, são os dias de hoje, é assim mesmo. E Deus está ali, olhando, esperando algo de você. Eu li há anos atrás um livro que chama assim, Seus Passos, o que faria Jesus. E eu me lembro que alguém comentando um pastor, né? Esse texto falou assim, o Espírito vai com você, e conforme o lugar que você entra, ele fica lá fora. O Espírito vai com você, e se você corre demais, passa de 80, 100, ele fica para trás. Mas não é assim. O Espírito, ele toca uma campainhazinha para te falar, Bilão, até aí. O Espírito faz de tudo, com gemidos inexprimíveis, para que eu possa agir da maneira certa, da maneira que Deus quer. Mas Ele sempre está conosco. E isso que é o pior. Aquelas besteiras que você fez e pensou assim, ninguém viu. Viu. Mas Deus, e graças a Ele, Ele não olha, e graças a Ele, por nossa causa, Ele não olha tanto a ação. Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que nós vamos tropeçar. Mas Ele olha a reação. E é como Josué escreve assim, olha, eu resolvi que é a hora de dar decisão. Vocês vão escolher aqueles deuses que serviram lá, do lado de lá do Eufrates, no Egito? Ou vão seguir esses deuses aqui dos amorreus, vão escolher eles? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso significa, meus irmãos, significa que eu tenho que tomar algumas decisões durante o dia, não é? Que podem mudar a minha vida em casa, levando Deus a sério em casa. Por exemplo, se depender de mim, eu vou amar mais ao Senhor. Você não vai pensar no outro. Se depender de mim, eu decido amar mais ao Senhor. Você sabe que quando nós dizemos sim, na frente do pastor, quando estamos casando, nós estamos dizendo, eu decido. Esse sim significa, eu decido amar essa mulher, até que a morte me separe dela. E vice-versa. Que depender de mim, eu vou amar mais a Deus. E o que eu posso fazer para amar a Deus? Servi-lo, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento.
abrindo um grupo na minha casa para servi-lo, pregando o evangelho do reino para os meus filhos, pregando o evangelho do reino para minha esposa. E se você é esposa, é o inverso. Não precisa pregar. A esposa é um pouquinho diferente, é no silêncio, com a boca fechada. Uma irmã uma vez falou, mas é duro ficar com a boca fechada. A gente viu o marido errando, o marido... É duro ficar com a boca fechada. Minha irmã, se você abrir muito a boca, a conversão dele vai demorar muito mais. E eu conheço aqui, vocês conhecem também, meu pai conta a história do marido, que foi no grupo, né? E não queria Bíblia. Por que ele não queria a Bíblia? Porque a esposa escrevia um versículo e punha dentro do travesseiro dele. A esposa escrevia um versículo e punha no espelho do banheiro. A esposa escrevia um versículo e pregava na frente do vaso. Ele sentava, estava ali. A esposa punha um versículo escrito, não podia falar, ela obedecia, mas era só ali. Né? Ele não podia ver a Bíblia, ele não podia ouvir falar disso. Graças a Deus está conosco hoje, não é? No que depender de mim, ou se depender de mim, eu vou amar mais a Deus, servindo o meu marido, honrando o meu marido. Se depender o que depender de mim, eu vou amar mais a Deus, amando a minha esposa, dando e cuidando dela como um vaso mais fraco, mais frágil. Será que isso é difícil? Fica difícil se você esquecer que Deus está lá na tua casa. Porque quando você está com Ele, quando você faz para servi-lo, quando você faz para agradá-lo pela fé, Ele vai se fazer presente e vai manifestar a sua presença na sua casa, na vida da sua família. A nossa família é parte da igreja. E são famílias fortes que vão fazer uma igreja forte. Se você acha que a igreja é fraca, nisso é por tua culpa, minha culpa. É porque as nossas famílias não são cuidadas. Não são cuidadas, não são consideradas. É mais um lugar para comer, para dormir. Mas lembre-se que um dia vem a chuva. E a chuva vem forte. E daí nós vamos conhecer quem é quem. Se depender de mim, a minha casa, o meu lar, vai ser um lugar mais alegre, mais feliz. Será que é possível isso? Lógico que é. Paulo escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor. Sem o Senhor não dá. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Poxa, que oração. Ah, não, eu enganei. É que eu estou com um celular novo. Eu me enganei, é 20 para as 11, né? Um lugar mais feliz. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma parábola, uma lenda dos 1000 espelhos. E tinha um lugar que tinha muitos espelhos, aqueles lugares que você entra para ficar se divertindo e vendo, e tinha muitos espelhos. E entrou um cachorrinho, aqueles cachorrinhos, banando o rabo, alegre, né?
Quando ele entrou naquele lugar e viu aquele monte de cachorrinho alegre e babanando o rabo, ele ficou mais alegre, saltitando, né? E todos eles também saltitavam. Aí ele saiu. Aí passou um tempo, entrou um outro bravo, rosnando e tal. Ele entrou naquele lugar e viu aquele monte de cachorro rosnando, saiu correndo. Saiu correndo. Gente, nós podemos mudar o ambiente da nossa casa, porque ele vai ter, o ambiente da nossa casa é a imagem do que somos. Se eu entro em casa, quieto, calado, olhando feio, né? Cara de mula, é o ambiente que eu vou ter. Mas se eu entro em casa e agrado a minha esposa, beijo a minha esposa, já meus filhos ficam contentes, começam a dar risada, né? E esses dias eu estava entrando, eu fui dar um beijo na Lília e o Davi estava lá, ele ficou, ei, né? E porque passa isso. Passa isso. Diz que tem um museu em Israel, eu não conheci, infelizmente. É um museu. Eu não lembro. Alô? Eu não vou lembrar o nome, está falando aqui, acho que. Não. É o Museu do Holocausto. E diz que tem um corredor escuro. E na entrada está escrito assim: aqui é para homenagear todas as crianças que morreram no Holocausto. 1,5 milhão de crianças que morreram nos campos de concentração. E está escrito, tem 1,5 milhão de velas acesas aqui. Mas na verdade, só tem 300 velas. O resto são espelhos que as multiplicam, não é? E o que acontece quando nós, e esses espelhos da nossa casa, do nosso lar, pegam a nossa alegria, a nossa abertura para a esposa, a nossa abertura para os filhos, a nossa consideração para com os filhos, consideração para com a esposa pelo marido, não é? Quando acontece isso, os espelhos do Espírito Santo vão multiplicando essa alegria, esse ambiente, e vira um ambiente com Deus, vira um ambiente que Deus está se alegrando, porque você está pela fé, fazendo algo por Ele, por causa dEle, e a Bíblia fala, tudo o que fizerdes, seja em palavras ou seja em ação, fazei-o como para o Senhor. Tudo. É um beijo. Mas não faz porque o pastor falou, não faz porque Deus vai se agradar, Ele está ali na tua casa. É um amor pela sua esposa, é uma palavra de carinho. É uma palavra de carinho para com os filhos ou para os filhos. Se depender de mim, eu vou procurar fazer isso. Se depender de mim, a Bíblia fala nisso, eu vou trabalhar para que haja paz na minha casa, no meu lar. Tem um versículo que diz isso, né? Diligentemente, por preservar o vínculo da paz, do Espírito e tal. Esforçai-vos diligentemente. Diligentemente significa esforçai-vos o máximo. Então, no que depender de mim, a minha casa vai ter paz. Vai ter unidade.
E para acontecer isso depende do quê? De eu amar a Deus, de eu lembrar que Ele espera que eu faça tudo como para Ele. É lembrar que Ele me vê nos momentos que eu estou lavando prato. Eu falo lavar prato porque eu sou ruim de lavar prato. Eu já comprei uma lavadora para minha esposa, não é? E também já elegi a minha esposa funcionária do mês. Eu tenho um sobrinho que ele pegou uma foto da esposa grande, né? Pregou assim numa cartolina e escreveu direitinho: homenagem à funcionária do mês. A gente ri, mas são coisas simples, que podem mudar totalmente o ambiente dos nossos lares, da nossa casa. Coisas que vão agradar a Deus e coisas simples. Eu estou com uma lâmpada queimada lá no meu banheiro, eu acho que desde que eu operei. Queimou uma, tem 3 lâmpadas, queimou agora a segunda. E eu pensei assim, meu Deus, eu preciso pôr uma pelo menos, para se queimar aquela lá, né, não... É viver a vida comum da casa. Mas o que eu preciso fazer? Por causa de Deus. Tomar uma decisão. Hoje. Agora. Se vocês quiserem outros deuses, seja lá, se for a tua profissão, ou se for o teu filho, ou se for o teu celular, ou se for deuses mesmos aí, escolha hoje. Escolha hoje. Agora eu escolho o Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.